Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe este episódio com mais pessoas, deixa aí aquele famoso like, porque fortalece o nosso canal. A gente tem essa missão de trazer convidados aqui com conteúdos maravilhosos, então não paga nada, é de graça, e você nos fortalece e nos ajuda a levar esse conhecimento a outras pessoas que necessitam também de ter esse conhecimento. Então, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha aí esse episódio com outras pessoas, porque com certeza vai edificar a tua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Desde já te convido a você embarcar comigo aqui nesse bate-papo, porque hoje eu estou recebendo aqui um príncipe de Deus, o pastor Daniel Nogueira, que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho incrível lá em Moçambique. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Watson Habib, um prazer gigantesco estar com vocês aqui no 2 ou Mais, nesse podcast. Sejam bem-vindos, estou muito feliz por estar aqui. Que bom. E agora eu quero que vocês vão deixar umas imagens aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você vai ver, você vai poder conhecer um pouco mais a fundo como é a missão desse príncipe de Deus lá em Moçambique. Fique aí com as imagens. Então é isso, vocês viram aí que essa missão é maravilhosa e assim, você sabe que para manter uma missão dessa não é fácil, você sabe que para manter uma obra dessa não é fácil. Então assim, se você se sentir tocado no seu coração, eu vou pedir aqui para o pastor Daniel falar um pouco mais sobre isso e como a gente pode também ajudar, porque veja só, aqui no Brasil nós temos liberdade para poder a gente ir na igreja. E esse povo lá, meu amigo, enfrenta muita dificuldade para fazer uma obra dessa, para manter, né, jovens na presença do Senhor. Então, assim, eu vou pedir para que o pastor nos conte um pouco mais e como a gente pode estar ajudando e ofertando também nessas missões para manter essa obra de pé, porque não é fácil. Pastor, me conta aí, cara, como é manter uma obra dessa? E desde já eu já quero que você nos indique como a gente pode ajudar essa obra, um número de Pix, que aí a gente vai deixar na tela também. Como é que a gente faz para poder contribuir para essa obra? Eu chamo de doloroso prazer. O executar e manter e ver o desenvolvimento, o crescimento da obra. Nosso projeto está em Moçambique, está no sul da África. Nós estamos em Moçambique, nós estamos hoje em 3 províncias, mas nosso trabalho mais forte é na capital Maputo. Nós estamos num país que fala português, porque foi colônia de Portugal. Sim. E cercado de países que falam inglês, como Tanzânia, Zimbábue, própria África do Sul, Suazilândia, Malawi. E é interessante pensar que Deus, na sua grandeza, na sua força, na sua misericórdia, deu a chamada, como deu a muitos que começaram debaixo de árvores, sem estrutura, debaixo de lona, em trabalhos aleatórios, feitos em dias específicos, e com o passar dos anos, já são 15 anos, Deus deu graça para que nós tivéssemos essa estrutura que ainda está em formação. Sim. Nós estamos em 3 construções, hoje nós temos aí no projeto inteiro, e só é possível fazer o que nós estamos fazendo com a ajuda de pessoas. Então já entrar aí no 2 ou mais nisso também. Pessoas que amam, que entendem, que vão em caravana, que tocam, que pegam aquilo que sabem fazer
e são voluntários em áreas específicas do projeto, que seja arquitetura, trabalho eletrônico, filmagem. A MAF, né, a Associação Missionária Amigos da África, ela tem a mão de muitas pessoas que tocaram, que empurraram o projeto para frente e fizeram com que nós chegássemos até aqui. Interessante que nós podemos ajudar e, por favor, fuja dos golpes. Nós precisamos fazê-lo unicamente no CNPJ, na chave Pix da Associação Missionária Amigos da África. Esse é o nome lá, a MAF, Associação Missionária Amigos da África. Eu vou deixar o número, né, que é o nosso CNPJ 24-895-833, 1000 contra 26. Quando você abre ela no Bradesco, vai aparecer lá, Associação Missionária Amigos da África. Todas as ajudas viram esse projeto tão lindo que você está vendo, Glória. Que envolve mulheres, homens, jovens, estudantes, movimento estudantil, trabalho aí com segurança alimentar, sim, enfim, com transculturalidade, intercâmbio. Tem um trabalho gigantesco aí, tocando muitas vidas, e eu estou muito feliz por ter sido chamado e muito feliz por fazer parte de um projeto que eu consigo ver os frutos, né? Então eu gosto muito do projeto da MAF. E respeito a todos os projetos. O Natal está chegando, há pessoas que vão fazer um projeto ali ou outro, fazer uma ação ou outra, tudo é válido. Mas o projeto da MAF não é uma ação de Natal, não é uma ação de Dia das Crianças, não é uma ação de Páscoa. O projeto da MAF é uma ação diária. É uma ação diária. Então, todos os dias, enquanto a gente está falando aqui, alguém já comeu, já se alimentou, já dormiu, já trabalhou, sim, alguém já recebeu seu salário, alguém já atuou em alguma forma, foi para a escola, foi para a faculdade, por conta do projeto. Então é algo maravilhoso, que a gente consegue acompanhar os frutos. Muito bom. Então, em algum lugar da sua tela, provavelmente no rodapé aí, vai aparecer a chave Pix dessa obra maravilhosa. Eu já fiz minha contribuição e vou continuar fazendo, porque é muito bom, é muito gratificante a gente ver jovens, né, sendo edificados, jovens tendo suas vidas transformadas, tendo outro direcionamento e tomando outros caminhos, porque os jovens é o futuro do nosso país e dos outros países também. Então é muito bacana a gente ver. Então contribua, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus te tocar, porque imagina, daqui a alguns anos, você poder saber que você contribuiu para que aquela obra pudesse crescer e se desenvolver cada dia mais. E é por isso que hoje eu vim a caráter. Ficou chique no último, fala a verdade. No início do episódio vocês ficaram sem entender, mas pois é, ontem eu adquiri essa camisa. Coisa maravilhosa, já vou pegar mais porque eu gostei muito. Esse tecido colorido é chamado de capulana. Olha aí, é um tecido tradicional, se faz batas completas. E se forrar já não é mais chão, é capulana. Capulana, pois é. Então já peguei a minha capulana, vou pegar mais porque eu gostei, adorei, peguei para os meus filhos. Então assim, maravilhoso. E então é isso. E tem algum site, pastor, para que possa adquirir? Hoje nós estamos na loja Daniel Nogueira no Instagram. Pronto. Loja Daniel Nogueira, você encontra as camisetas. Então pronto, ó. Quando terminar, agora não, mas quando terminar o episódio, na descrição do nosso episódio vai estar lá as redes do nosso pastor aqui. E aí você dá um clique lá, você pode mandar um direct para ele e você pode ir lá visitar a loja dele lá. E eu vou lhe dizer uma coisa, cara. Você vai gostar disso aqui, porque o negócio é diferente. O tecido é maravilhoso. E chama atenção, né? Eu mesmo fiquei me namorando, porque eu olhei pro espelho ali e falei, rapaz, o negócio está diferente. E eu quis o amarelo assim para ficar vivo, para combinar com o nosso podcast aqui. Já foi intencional mesmo. Então, pois é, no final do episódio você vai lá, clica lá na descrição e você acessa lá. E aí você visita a loja lá, porque você vai ver que tem muita coisa bonita e legal para poder edificar a tua vida também. Pastor, me conta um pouco e conta para os nossos telespectadores como foi essa decisão, como foi que começou primeiro essa caminhada, né, esse chamado, como foi que despertou essa vontade de conhecer mais do reino, de conhecer mais da palavra. Já tinha alguém na família? Você foi o primeiro? Conta pra gente aí. Eu vim de uma família cristã, uma família pentecostal, família da Deus e Amor, né? Minha avó. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade, pelas orações da minha avó. E ela profetizou para mim que eu seria um missionário. Mas é claro, com 6 anos de idade, eu não tinha dimensão do que era isso. Mas cresci vendo todo aquele movimento. E com 15 anos eu tive minha experiência pessoal com Jesus. E a minha experiência nesse momento da vida, eu estava morando com meu irmão mais velho. E foi uma experiência minha. Foi uma experiência que ninguém me seguiu. Eu fui sozinho, né, para a igreja nesse período.
E eu me lembro bem que quando eu cheguei na igreja, Deus me renovou e eu comecei a servir na igreja. Então eu liderei jovens, eu comecei a servir pregando a palavra depois de mais ou menos um ano, e em cultos, em casa, e fui pregando. E aí fui crescendo nisso, até que isso foi 2001, em 2005, eu tive a oportunidade de ingressar no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, em São Paulo, o IBAD. O IBAD é muito conhecido por conta de ser, até aquele momento, e o seu primeiro pioneiro dos seminários de internato para pastores. E quando eu fui para lá, eu pensava que eu ia aprender a pregar melhor, ia poder contribuir melhor aí nos congressos, nas escolas bíblicas, nas festividades. E lá no IBAD, no primeiro ano, nós tínhamos... Todos os anos nós tínhamos. Nós tivemos, né? Mas a minha experiência foi no primeiro semestre. Eu estive nos cultos de quarta-feira, nós tínhamos a apresentação missionária. Então, ou a gente recebia um missionário, ou um formando falava sobre algum país específico. E nós recebemos uma missionária para falar da África. E conforme ela falava da dificuldade financeira, das angústias na questão de formação, na igreja perseguida, nas estruturas frágeis, na quantidade de jovens, que o país é muito jovem. A expectativa de vida chegou a ser 39, 42 anos. Caramba. Então você tem um país de jovens, é muito jovem, muito jovem. E aí, conforme foi passando a prestação missionária, ela falando da necessidade de homens e mulheres que fizessem a diferença, que fizessem uma grande obra, que se dedicassem, que tivesse essa graça de ser pioneiro, que muitas regiões não tinham igreja. Eu dobrei o joelho para orar. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ora, porque eu dobrei o joelho e fiz a oração que me ensinaram, né? Que Deus levantasse pessoas para a África, que Deus levantasse pessoas que fizessem a diferença, que Deus levantasse pessoas que fizessem uma grande obra. E eu ouvi a voz de Deus muito pessoalmente, muito particular. A Bíblia, eu peço a Deus para que Deus, nas próximas decisões da minha vida, me dê a graça de tomar essas decisões com a mesma convicção que eu tomei a decisão de ir para Moçambique. Pastor, eu vou te interromper rapidamente, porque quando você fala que a gente tem que ter muita atenção e cuidado com o que a gente ora. Recentemente, a mãe de um grande amigo, ela falando, né? Ele teve envolvimento com álcool, com droga. E ela disse, ela contando o testemunho dela, ela disse que um dia ela orou a Deus que era melhor que Deus desse uma doença para ela do que ela ver o filho dela na droga. E ela falou que, se necessário fosse, ela preferia que Deus tirasse ele, mas que desse a doença a ela. Deus tirou. Meu Deus. Mas ela realmente ficou doente. Ela hoje faz hemodiálise, mas para honra e glória ela já está caminhando para ser curada também. Tem que tomar cuidado. Não. Mas é isso que tem que tomar cuidado. Oração é coisa muito séria. Oração é coisa muito séria. E ela contando esse testemunho, então conectou muito com o que o senhor trouxe aí. Peço perdão aí. Não, que isso. Na verdade, nós estamos aqui, é um papo educativo, né? Exato, para quem está assistindo uma mensagem. Ter essa atenção. Tem convicção com aquilo que está orando. E a própria Bíblia nos direciona. Oração é audiência, né? A Bíblia fala, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Exato. Vocês constroem mal. E a palavra tem o poder de trazer vida e trazer morte. Exatamente. Então, o poder da vida e da morte está na língua. E eu orei e não me arrependo. Foi algo maravilhoso. Acho que o senso de utilidade, você se sentir útil, senso de pertencimento. Deus me deu uma paixão. E essa paixão, ela me levanta, ela me move, ela me encoraja, ela fez parte do meu legado. E eu penso também uma coisa interessante, Habib e todos que estão nos assistindo, é que hoje eu entendo, depois de todos os anos que passaram, que muita coisa eu passei na minha vida que foi uma preparação. Então você que está me assistindo, você precisa ter sensibilidade, abrir os olhos. Porque pode ser que aquilo que Deus tem como chamado, como vocação, como missão para a sua vida, esteja escondido atrás dos piores momentos, dos grandes desafios. Então meus pais romperam e eu cresci com o meu irmão mais velho. Então aquela coisa do todinho na porta do quarto já não tinha mais. Então aquele negócio extremamente familiar, fechado, já não tinha mais. Depois disso, Deus me deu
a experiência de trabalhar, começar a trabalhar muito cedo. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a me desenvolver muito cedo, então com 9 anos já trabalhava. Depois disso, Deus me permitiu dialogar com a pobreza, né? Dialogar com o pouco, né? E quando a gente, que é brasileiro, a gente tem pouco, a maioria de nós vai dar seus pulos. A maioria de nós vai tentar criar uma situação, vai tentar vender alguma coisa, vai falar com os amigos. Né? Então, desde pequeno eu já peguei eu cresci no centro de São Paulo, né? Então ali quem menos corre voa. E aí eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Forte ali, né? Comércio, você é panfleteiro, você limpa, você carrega entulho, você descarrega um caminhão, que você não pode ficar parado, que você não pode não ter nada para apresentar. Água parada da mosquito. Exatamente, é isso mesmo. E aí, quando eu cheguei em Moçambique, alguns desafios já não era a primeira vez que eu os encarava. Já não era a primeira vez. Então eu entendi que aquilo que parecia que ia me destruir, me fortaleceu. Ampliou minha visão, me deu caminhos, me deu lucidez. E hoje eu lidero um projeto que nós fazemos pelas pessoas o que fizeram ou o que não fizeram por mim. Porque houve um momento em que eu fiquei ali sozinho, né, que eu fiquei ali numa situação vulnerável. Nesse momento Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar. Então hoje eu faço pelos outros e lidero um projeto que faz pelos outros, como agora mesmo você acabou de ver o projeto Padrinho Acadêmico. O IBAD foi pago pela igreja. Eu estudei no IBAD, pago por pessoas que eu nem conhecia, que ajudaram para que eu custeasse a mensalidade, para que eu estudasse e pudesse me formar. Então eu peguei um diploma, bacharel, português afinou, o conhecimento, a capacidade de falar em público, a capacidade de ter um português específico para doutores, para pessoas mais humildes, a capacidade de dialogar sobre a Bíblia, sobre todo o contexto vétero e neotestamentário, conseguir dar aula, tudo isso veio através da minha formação, mas eu não posso esquecer que as pessoas que me ajudaram a fazer foram pessoas do povo, pessoas muitas delas humildes, que não tinham uma formação, não tem até hoje, mas que conseguiram jogar uma semente. E hoje o que eu faço? Eu retribuo isso, eu dou isso de volta, eu faço a reciprocidade. Então hoje nós já formamos muita gente, já formamos advogado, já formamos jornalista, já formamos pessoas na área de música, na área da mídia, já formamos pessoas na área de informática, já formamos muita gente e é literalmente vivenciar o outro lado. Sim. Você ser ajudado e Deus te dá graça para poder ajudar. Isso é maravilhoso. E com certeza é gratificante, né? Demais. Você vê a construção que você faz e agora você vem construindo o seu legado. Exatamente. Né? Trazendo outros, divulgando esse projeto. Sim. Eu falei, eu pude conhecer um pouco aqui, mas quero me aprofundar mais. Amém. E como eu falei, para quem está em casa, eu acho que é gratificante quando você pode contribuir para uma obra dessa, para que ela cresça mais e mais. Contribuir a prosperar, né? Contribuir a crescer. Exatamente. Há um segredo em Jesus dizer que a melhor coisa é dar do que receber. Porque quem pode dar já é um privilégio. O senhor falando isso aí, eu recentemente estava numa mesa e o pessoal falando, eu quero conquistar meu primeiro milhão e tal. E aí todo mundo falando em conquistar o primeiro milhão. E aí eu falei, cara, eu tenho uma meta de vida. Eu quero doar meu primeiro milhão. Sim. E aí todo mundo ficou, você tá maluco? Todo mundo, você tá maluco? Eu falei, maluco? Não, eu sou louco por ele, por Cristo. Sim. Então eu falei, pensa comigo. Se você quer conquistar 1 milhão, não é muito melhor você doar 1 milhão? Sim. Porque se você tem condições para fazer uma oferta de 1 milhão, é porque você tá bem, pô. E você conheceu o caminho. Você tá. Então as pessoas falam muito em ganhar, em ter. E aí eu quebrei todo o paradigma, porque todo mundo ficou sem entender. Né? E eu tenho essa meta mesmo. Sim. Eu quero fazer essa doação e vou fazer ainda. Amém, em nome de Jesus. Eu quero contribuir para muitas obras, o que arde no meu coração, porque é maravilhoso você servir. É maravilhoso você servir. Pastor, conta pra gente. Como é essa experiência de estar 15 anos em Moçambique? Com certeza, o pastor já deve ter visto muitas coisas, né? Ali, muitas dificuldades. De fato, como é essa obra ali dentro para a gente levar para lá a palavra, para você manter essa obra, para você manter a igreja, a palavra viva ali? Quais são as dificuldades? Como é o sistema ali dentro? Eu queria distribuir algumas pérolas
né? Eu acredito que quem nos assiste vai se sentir identificado, não só Sim. identificado, não só constrangido, não só de alguma forma emocionado, motivado, inspirado, mas eu queria distribuir algumas pérolas aqui. A primeira delas é que quando eu fui com muito romance, né? Eu fui com muita paixão, só na área já tinha estudado, mas acho que eu fui um pouco emotivo, mais emotivo do que estratégico. Sim. Mais emotivo do que estratégico. Então, algumas coisas eu aprendi sofrendo. Algumas coisas eu aprendi na raça. Expectativa, né? Algumas coisas eu aprendi na raça. Então, eu tenho uma frase comigo que eu quero que vocês guardem, que é: o legado é maior do que o sofrimento. Seja o que for que você tenha recebido de Deus para fazer, seja qual for sua missão, sua experiência, seja o que for que você sabe fazer, você precisa sempre fazer a medição ali e constatar, confirmar que o legado está acima do sofrimento. Porque existe sofrimento. E o sofrimento está imbuído na missão. Sim. O sofrimento faz parte da vida de quem vai crescer e de quem vai fazer alguma coisa. Mas não pode ser só sofrimento. Tem que ter um legado. E o legado, ele é tão forte, ele é tão maravilhoso, que ele é maior do que o sofrimento. Então, eu penso que eu penei um pouco, porque quando eu fui, meu inglês não era fluente. Sim. Então eu tive muita dificuldade, porque embora o país fale português, mas ele é todo cercado de fala inglesa. Então eu tive muita dificuldade. Eu acho que eu fui de uma vez só, e a ideia, eu recomendo aqui todos que tem uma chamada específica para o campo transcultural, que você vá conhecer primeiro para depois ir de uma vez. Sim. Para depois ir definitivamente. Eu fui de uma vez, e o país, a política do país, ela envolve muito. Então Moçambique é um país fechado, Moçambique é um país com muitas dificuldades, o 7º país mais pobre do mundo. Sabe que tem alguns aplicativos que não pegam em Moçambique? É mesmo? Tem algumas postagens que em Moçambique elas não entram. Tem alguns filtros que lá não funcionam. Tem muita coisa, bancos, muita coisa que funciona no Brasil, funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, mas em Moçambique, funciona na África do Sul, mas em Moçambique especificamente não funciona. Eu não tinha muito conhecimento disso, mas fui com aquilo que eu tinha na alma. E a essência, ela não vai te fazer escapar de sofrimentos, mas ela vai te manter vivo durante eles. Sim. Então, eu iniciei o projeto na raça, tive, graças a Deus, a mentoria de um casal, o pastor Roberto, então, na série que eu amo muito, mas eles vivem na África do Sul, vivem em outro país, então nós nos falamos periodicamente, mas aquele movimento mais alto de acompanhamento foi feito enquanto eu estava, nos momentos que nós estivéssemos juntos, mas eu passei bastante tempo sozinho em Moçambique, e nesse período eu consegui aprender algumas coisas. Então eu comecei no assistencialismo. Sim. Eu comecei distribuindo comida, comecei pregando a palavra sem o discipulado, ganhando almas, expulsando demônios, fazendo movimento e orando e faz aqui, faz ali. Até que Deus me fez perceber algumas coisas importantes. Primeiro, não adianta ganhar sem consolidar. Perfeito. Não adianta discipular. Eu descobri que para você encher uma igreja em Moçambique é fácil. O discipulado é uma vida. Se você montar um palco com luzes, com câmera, com som, as pessoas vão se achegar. Se você distribuir comida, vai ter milhares. O discipulado é uma vida. Verdade. Você ensinar quem é Jesus, ensinar os rudimentos básicos dessa fé, dessa graça, ensinar contra a poligamia, porque você não nasceu para ser a segunda, você nasceu para ser a primeira, ensinar contra o casamento prematuro, contra áreas de prostituição, ensinar áreas de religiosidade. Sim. Né? Em Moçambique existe uma feitiçaria pura, em que as coisas boas e ruins que acontecem na família são culpa ou estão provenientes dos antepassados, do pai e da mãe que morreu. Então o menino pega uma caneta, vai até o sepulcro da avó para pedir a bênção para ela para passar na faculdade. Se ele passou, foi ela que abençoou. Se ele não passou, foi ela que amaldiçoou.
Caramba. Mas essa avó era analfabeta, não tinha escola no período da colônia. Então, você começa a ensinar que nesse lugar específico ela não estudou. Então você começa a ensinar que existem. Por que você aceitou esse jugo? Sendo que nos Estados Unidos é diferente. Sim. Sendo que no Brasil é diferente. Sendo que na Europa é diferente. Sendo que na casa do seu vizinho é diferente. Então, você discipular. Ensinar quem é Deus, quem é Jesus, o amor ao corpo. Ensinar o amor a si mesmo. Ensinar o autocuidado, a higienização. Ensinar. Coisas cruciais, né? Coisas cruciais. Então eu fui aprendendo a importância disso. Uma outra coisa importante também que eu aprendi é que o assistencialismo ele não é transformador. Se eu distribuir o café da manhã, no almoço as pessoas voltam a ter fome. Se eu distribuir o café da manhã e o almoço, por incrível que pareça, no jantar, as pessoas voltam a ter fome. Se eu fizê-lo segunda, terça e quarta, se eu fazê-lo segunda, terça e quarta, quando chegar na quarta, sexta, domingo, as pessoas vão estar numa situação terrível, 3 dias sem comer. Então eu entendi que nós deveríamos fazer alguma coisa transformadora, no sentido de não só dar o peixe, sim, mas ensinar a pescar. Muito bom. E quando você fala, né, você trouxe 2 pontos, que o assistencialismo não é tudo. Sim. E a gente vê isso tanto dentro das igrejas. Sim. E eu vejo muito isso também hoje, que tem, né, alguns pastores que são coaches, nada Sim. contra, que eu acho muito bacana a gente trazer essa questão da inteligência emocional. Sim, sim. Só que eu já fui para alguns eventos e eu vi ali fazendo algumas dinâmicas, e aí fazia, e eu ficava me perguntando, e como vai ser o depois para essa pessoa? O depois. Sem o acompanhamento. Exatamente. Né? A mesma coisa, a pessoa chegou na igreja, foi tocada, foi, né, movida ali pelo Espírito Santo, aceitou. Mas e como vai ser o acompanhamento? Porque senão solta a mão. Pô. O acompanhamento é que dá trabalho. Exatamente. O acompanhamento é que é transformador. Você falou dos jovens, né? O casamento precoce. Sim. Muitas vezes o jovem ele quer casar para ter logo, né? Sim. A intimidade, a Sim. relação. E eu até alguns jovens já conversaram comigo, eu falo, cara, vai com calma. Vai com calma. Porque assim, eu sei como é isso, porque os hormônios estão à flor da pele gritando. Mas uma escolha errada que você faz hoje, ela tem consequências por resto. Toda uma consequência. Você vai ter que correr toda uma trajetória para poder mudar isso. Sim. Eu digo, uma escolha hoje errada num casamento, ou você vai ter que abandonar, sim, ou você vai ter que dedicar tempo de qualidade para você mudar aquilo. Que sim, isso não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil, um exemplo, você pega uma pessoa, casa com uma pessoa que você vê que não tem compatibilidade com você. E aí você vai ter que pagar preço, velho. Porque vai ser oração, jejum. É um negócio muito sério. E eu não sei se todo mundo está preparado para pagar esse preço, não é verdade, pastor? É um negócio muito sério. Na verdade, é um ponto muito importante. Eu só queria contribuir dizendo que nós pensamos que julgo desigual é apenas quando, vamos falar aqui, um pastor ou alguém da igreja se correlaciona, vamos dizer, com a muçulmana ou com um muçulmano. É um nível de julgo desigual porque nós acreditamos em Cristo como Deus. Sim. Eles acreditam em Cristo como profeta. Isso. E um profeta abaixo de Maomé. Então, um vai para a igreja, outro vai para a mesquita. Tem a Sharia, a roupa e todo aquele negócio. É um julgo desigual. É um julgo desigual quando eu, como cristão, vou me correlacionar com alguém de uma religião antagônica a mim. O cristianismo é exclusivista, isso é uma realidade, né? E ela é uma sacerdotisa de uma outra religião que vai bater, certo? Mas é possível termos um julgo desigual com o mesmo Deus, na mesma igreja, com a mesma fé, que é o julgo desigual da missão da vida. A minha missão é uma, e a pessoa vem até mim pelas diferenças que atrai, pelos opostos que se atraem, pelo corpo, pela visão, pelo olhar, por qualquer outra coisa. A cultura, né? Exatamente. E aí quando você casa, um quer uma coisa, outro quer outra. E a Bíblia diz, não andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, pode ficar junto, mas não anda. Isso é terrível. É terrível.
É terrível. Deixa esse conselho pro jovem. Você que é jovem, preste atenção. Cuidado com quem você vai colocar na sua vida. Exatamente. Eu tenho 2 filhos, você teve a oportunidade de conhecê-los. Eles conversam muito, eu sou muito parceiro deles. E eu falo, meu filho, não tenha pressa. Sim. Mas quando você for ter a sua namoradinha ali, primeiro comece a observar como ela trata os pais dela. Sim, sim. E principalmente como ela trata o pai, porque vai ser mais ou menos um reflexo de como ela vai lhe tratar. Exatamente. Então, eu digo, o namoro é o lugar para dar errado. Sim. É teste, você vai ter que testar. É o lugar onde você tem que percorrer algumas coisas, você tem que testar mesmo. Sim. Porque a hora de dar errado é ali. É ali. Depois que casa, meu amigo. É muito complicado. É muito difícil. Então você que é jovem, não se precipite, não vá pelos hormônios. Teste vocacional. Não vá pelos hormônios. Pré-nupcial, fazer muita coisa que nós muitas vezes não fizemos, né? Sim, que nós não tivemos essa oportunidade, essa grandeza. Eu casei muito jovem, né? Porque eu sempre tive uma vontade de ser pai, de ter família. Sim. Eu casei com 22 anos, tanto que na época minha esposa falou, não, a gente não precisa casar, vamos morar junto. Eu disse, não, a gente vai casar. Eu não era crente ainda, era católico, sério. Mas eu falei, a gente vai casar na igreja, vai casar no civil, tudo bonitinho. Né? Então, assim, porque eu sempre tive essa vontade. Mas depois de um certo momento ali, eu me arrependi. Mas hoje, para honra e glória, sou muito satisfeito, muito feliz, porque Deus transforma. Né? Deus é bom, faz o solitário habitar em família. Exatamente isso. Então, quando você traz isso é muito importante, né? Esse aprendizado. E eu aprendi uma coisa: quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Os que dantes eram discípulos, alunos, exato, que estavam aos pés de Jesus, que só depois se tornam enviados, só depois se tornam apóstolos. Então, não dá para se levantar sem antes aprender, e muitas vezes aprender sofrendo. Exato. E é engraçado, né? Quando você estava falando da sua trajetória ali, logo no início que você falou assim, passei por muitas dores, mas depois eu entendi. Sim. E eu me lembrei logo da história de Davi, né? Porque Davi, ele passa por muitas coisas, sim, mas é para fortalecer, para deixar mais, né? E aí, quando você falando, eu tive essa semelhança, né, da sua história ali. Eu lembrei da história de Davi. E muitas vezes é isso. Muitas vezes vai ter problemas que vão vir na nossa vida, vai ter soluções, sim, que vão vir na nossa vida embalados de problema. Exatamente. A gente vai olhar e vai dizer assim, exatamente, é um problema. Mas se você desembalar, a solução está ali dentro. Não é o porquê disso, é o que Deus quer me ensinar através disso. Exato. Qual é o treinamento que tem aí? Qual é a expertise? Qual é a mentoria? Qual é a imersão que Deus quer que eu entre? Né? Deus vai te levar no ambiente da sua chamada. Exato. Deus vai te levar a desafios que mais na frente vão dialogar com aquilo que Deus chamou para ser. Então, quanto mais você aprender, como José, né? Exato. José, ele está em casa naquela vigia, né? Que o pai dele coloca ele como vigia ali. Depois ele vai tomar conta das coisas na casa de Potifar, depois ele toma conta no presídio, ou seja, gerir no ambiente rústico, no ambiente hostil, com muito pouco, mas a cadeia prospera até que Deus coloca todas as chaves dos celeiros do Egito na mão dele. Então Deus vai fazer com que você dialogue. Quando eu entendi como é que deveria ser feito para que crescesse e para que o legado ficasse estabelecido, eu então comecei a perceber que Deus ia me usar de uma maneira mais profunda. E foi aí que eu comecei a trabalhar, foi aí que eu fundei as instituições. Então, a AMAF, ela é um golpe no assistencialismo. A AMAF é um golpe no me ajude a continuar do jeito que eu estou sem sofrer muito. A AMAF é uma chamada à reconstrução, uma chamada à construção, à dignidade humana. Então nós temos aí o projeto Padrinho Acadêmico, por exemplo, que você tira pessoas que querem estudar e você cria a plataforma para que padrinhos paguem para que esses jovens estudem. Então é uma profissão, é um profissional, é alguém que está se levantando. Mulheres que viviam miseravelmente, desgraçadamente, ora na cultura de poligamia, ora na violência doméstica, ora com namorados aí, pessoas que não tinham realmente a intenção de estar com elas e que se levantaram numa independência financeira. Nós fizemos um curso de gestão para mulheres e uma delas começou a vender peixe. E ela só estava dentro de um relacionamento com uma segunda, terceira mulher,
porque ela não tinha como sobreviver e nem achava-se capaz. Depois do curso, essa senhora encontra um lugarzinho na feira e começa a vender peixe. E ela e as amigas vão comprar peixe juntos. E ela vai vender peixe. E por incrível que pareça, todas as amigas voltavam para casa às 17, ela começou a voltar às 13, às 12, porque da maneira dela, do jeito dela, da maneira que chama-se de idiosincrasias, né? A personalidade, o jeito dela, ela dava 1h da tarde e já tinha vendido todos os peixes. Que bacana. Então ela foi crescendo, alugou, depois comprou terreno, depois construiu, e hoje ela é independente. Ela tem o seu valor, ela está onde ela quer estar, ela se deita com quem ela tem agora como seu marido, com quem ela tem agora como alguém que é dela, que é uma relação ali, uma relação única, uma relação monogâmica. E jovens que viviam pedindo, rasgados, que viviam cheirando mal, e que hoje tem um vizinho da igreja que brincou, ele disse, aí a Assembleia da República, que é aí que passa um monte de doutor aqui de terno e gravata, que agora o pessoal bonito, assiado, bonito, não importa a pobreza, não importa onde você more, não importa quanto de dinheiro você tem na conta, você precisa se cuidar, você precisa se amar. Então, conforme a gente foi estudando, educando a consciência, trabalhando a consciência, movendo essas pessoas, nós conseguimos então ter um projeto que tem um legado fantástico. Eu ainda tenho muito a servir, ainda tenho muito a fazer, né? Vou usar as palavras de Paulo, né? Eu não tenho para mim que eu já tenho alcançado. Sim. Então ainda tem muita coisa para fazer, mas o legado que conseguimos até hoje é algo que encoraja demais. Sim. Então, quando eu descobri a igreja, o discipulado, e aí veio a Missão Azusa, com um trabalho de discipulado, com os ministérios, jovens, mulheres, crianças, adolescentes, com os pastores, líderes desse ministério. Hoje a gente tem quase 12 missionários servindo lá na base, e tocando pessoas, tocando jovens, tocando crianças, ensinando a palavra, ensinando a ensinar. Eu não sei se você viu na live, mas todos eles já têm uma visão clara do evangelho, uma visão clara da palavra. Conseguem orar, conseguem falar de Deus, conseguem crescer. Sabe o que andando no Brasil tem gente que é da igreja, mas não sabe nem quem é Jesus direito. Verdade. Não sabe onde. Se você apertar, perguntar que cidade que Jesus nasceu, eles não sabem. Eles não sabem falar. Não sabem os rudimentos básicos da nossa fé. É porque tem muita gente hoje, pastor, que está na igreja fisicamente só. Sim, sim. Ela acha que, assim, como eu já vi, pessoas falam assim: domingo na igreja, semana abençoada. Eu digo assim, eu dou risada, porque assim, eu chamo essas pessoas, quando eu falo, você com certeza sabe fazer matemática. Sim. Aí ele fala, sei. Eu falo, então, essa conta vai fechar, você está indo um domingo para ficar 2 horinhas na igreja. E o resto da semana inteira. Olha que coisa desproporcional. Aí para refletir, eu falo, reflete sobre isso. Não faz sentido nenhum. Então, assim, muitas pessoas hoje vivem na igreja, sim, mas elas não estão de fato na igreja, né? Sim. Às vezes está ali preocupado com o tempo, não. Aí a novela, é a série, é o domingo que quer descansar, então é complicado. Entram na igreja, mas não permitem que a igreja entre nela no sentido de igreja corpo de Cristo, mesmo, de uma transformação. E aí tem sido maravilhoso, muito desafiador. Moçambique que é um país que teve estabilidades políticas agora, ficou fechado 4 meses, nós tivemos um novo lockdown, né? Ficou tudo fechado, mais de 400 pessoas morreram. Caramba. E Moçambique clama por mudanças políticas, por mudanças estruturais, mas o que a gente conseguiu fazer até hoje, ter esse transformador. Eu gosto de uma frase que diz que você não pode transformar o mundo inteiro, você pode transformar o mundo de alguém. De alguém, é exatamente isso. Pode entrar na vida de alguém e mudar o cotidiano dessa pessoa, a perspectiva de vida, a visão que essa pessoa tem de si mesma, a visão que essa pessoa tem de Deus. E a gente trabalha um por um, né? Sim. Um por um. A Bíblia diz que é melhor uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então a gente trabalha um por um. Um por um. E muita gente deixa de fazer a obra por conta disso. Porque ele fala isso. Se eu for ajudar uma obra dessa sozinho, como é que eu vou fazer? Sim. Não vai adiantar nada. Tem gente que pensa dessa forma. Sim, tem gente que pensa Mas assim. É exatamente isso. Não pense dessa forma. Sim. Pense que você está fazendo um por um. Porque você ajudando aqui, é com 10, com 20, com 30, mas tem outro ali que vai fazer também, já tem outro lá que vai fazer também. Então, unindo as forças, se torna grande. Se torna grande. Não dá para um só fazer. Sim. Como o pastor disse aqui, ele tem hoje 12 missionários lá.
Para ele fazer uma obra dessa sozinho, ele não tem condições. Não tem como. Não dá para ele dar conta de Fora toda a a organização, de toda a estrutura, de criação de templo, de organizar como vai ser, não tem como. Então nós precisamos de pessoas, né? A própria Bíblia diz, né? Então assim, é muito melhor que você pense nisso. Não, Sim. Faça pensando no 1 a 1. Não ache que eu sozinho vou fazer para tudo, porque não tem como, cara. 2 ou mais. Exatamente, 2 ou mais. Pastor, me conta qual a maior dificuldade que você enfrentou em Moçambique, cara? Olha, eu gosto muito de pensar, para além da dificuldade financeira, que é uma dificuldade gigantesca, Sim. mas nas questões culturais. Acho que essa é a que e mais... A gente estava conversando aqui, né? Foi. Eu estou em Salvador e sou de São Paulo. E viajo o Brasil inteiro pregando. A cultura do nosso país é extremamente vasta. Vá a Manaus e é uma cabeça, é um trânsito, é uma maneira de pensar. Vá a Santa Catarina, vá a Curitiba, outro país. Vá a Salvador, vá ao Ceará, vá às regiões lá do sul, o Rio Grande do Norte, por aí. Então, o nosso país é muito grande. Imagine Moçambique. 12 províncias, mais de 30 dialetos. Eita. O que pra gente é sotaque, pra ele é dialetos. Imagine a cultura pra mulher, pra homens. Uma cultura extremamente forte. Uma cultura que envolve roupa, que envolve maneira de falar, que envolve gestos. E aí você assimilar essa cultura sendo brasileiro. A nossa cultura é muito diferente. A nossa cultura é mais aberta. Na verdade, nós estamos empobrecendo culturalmente, eu penso. Né? Por exemplo, na cultura da minha casa, quando eu era pequeno, nós não chamávamos pai e mãe pelo nome e dávamos benção mãe e benção pai. Tem muitas casas que hoje não fazem isso. Não fazem. E chama pai pelo nome, não chama nem mais de pai e mãe. Naquele tempo, o pai sentava na cabeceira, todos comiam juntos e o pai era o primeiro a servir. Sim. Então, a nossa cultura vem empobrecendo ano a ano, mas em Moçambique é uma cultura muito forte, a cultura do Madala, a cultura do mais velho. O mais velho é o que fala, o mais velho tem a última palavra. A cultura de dança, por exemplo. Então, aqui no Brasil, as igrejas proíbem a utilização do corpo na adoração em Moçambique. Entrou no culto, o povo vai dançar. As senhoras dançam, os chefes de estado dançam, o exército dança. Sim. Então, quando você chega na igreja, as pessoas estão dançando, celebrando, é muito lindo, é muito bonito. Mas as questões culturais, até culturas negativas, por exemplo, porque tem pessoas, Habib, que elas vêm de uma cultura familiar onde elas não são olhadas e são colocadas como pessoas sem capacidade. Pessoas que devem empobrecer, pessoas que são proibidas de prosperar. E essas culturas que vão se formando sem escola, né? Não é uma coisa, muitas delas, oficial. É mesmo no corredor. Sim. É mesmo na convivência. E são culturas que matam, são culturas que cerceiam as oportunidades, a visão. Então, trabalhar com a cultura de feitiçaria foi muito difícil. Porque as pessoas têm muito medo. As pessoas têm muito medo. E eu vi muitos milagres. E isso lá é muito forte, né? Vou te dar um exemplo. Mãe Júlia, uma mãe que servia conosco, e ela foi para um velório, né? Em Moçambique existe muito respeito pelos mortos. Então morreu alguém, vai todo mundo, vai amigo dos amigos dos amigos, vai todo mundo. O velório lá demora alguns dias, pode ser que demore 2, 3 dias para enterrar, porque é para dar tempo de chegar as pessoas para estarem nesse velório. E a mãe Júlia foi no pau de arara, foi no My Love, que chama lá, é o pau de arara. Sim. Que as pessoas vão juntinhas assim, se segurando. E aí esse My Love caiu. E quando o carro tomba, ela rala tudo isso aqui no chão. Caramba. Ela ficou com isso aqui, carne viva. Foi pro hospital. O tratamento muito fraco, muito frágil, e ela começou a apodrecer. A mãe Júlia fedia. Placa de pus, aquela coisa toda. E quando aquilo começou a acontecer, a família disse: vamos ao curandeiro, vamos levar o curandeiro no médico. Sai do médico, vai ao curandeiro. O curandeiro vai dar o banho, vai matar um animal,
vai fazer lá toda a cerimônia e você vai ficar boa. E ela disse, eu não posso. Porque eu aprendi que Jesus morreu por mim, sangue, só o dele. Eu aprendi que eu não posso mais me prender a nenhum tipo de feitiçaria, de curandeirismo, porque agora eu tenho Jesus. E Jesus vai me curar. E a família disse, se você não for, você vai morrer podre do jeito que você está. E se você morrer, nós nem no seu velório vamos. Porque você negou a nossa ajuda. E ela me procurou, quer dizer, eu procurei ela numa visita no hospital. E ela me falou isso chorando, disse, pastor, eu entrego a minha vida a Deus e ao Senhor que me pregou essa palavra. Que me fez acreditar no texto, acreditar naquilo que o Senhor disse. Então, se for verdade, eu vou ficar bem. Se não for, eu vou morrer. Porque eu não vou voltar atrás. E ela recebeu a alta quase que para morrer em casa. E nós começamos a orar, jejuar, grupos de visita. O pessoal passava na casa dela para ir para o culto. E na volta passava de novo. Oração, são com óleo. E a ferida começou a secar. Secou, ao ponto da pele dela ficar lisa como a pele de um bebê. Pele de um bebê. Então, a cultura de feitiçaria, o respeito que se tem pelos demônios, o respeito que se tem pelos espíritos, e em oposição a Jesus, a cultura de corrupção, que infelizmente a cultura do cafezinho, é café para ir, é café para voltar, é café, a polícia te para, te pede dinheiro. Então, muitas situações que eu tive que aprender a lidar. A cultura de ausência de pertencimento dos mais jovens, que os mais jovens acabam ficando soltos demais, então não tem pertencimento. Então puxá-los, ensiná-los, você pertence a Deus, você pertence à igreja, você pode estudar, você pode crescer. Foi uma grande dificuldade cultural. Depois a gente tem a dificuldade financeira, a dificuldade que eu já expus de entender como fazer. Sim, acho que isso que é o ponto-chave. Você tem uma chamada, você tem desejo, você sabe que Deus está com você, você crê naquilo que Deus te falou, mas você não sabe como fazer. Pegar o fio da meada, entender a estratégia para fazer, como mover. É um parto. Para você não fazer que nem aquele povo que era para durar 40 dias. Exatamente, a estratégia, a visão, né? Deus disse para Abacuque, escreve a visão, para quem passe mesmo correndo, possa vê-la, lê-la, entendê-la. Então, esse certo sentido é deixar a visão clara para que os outros possam correr com ela. Eu estou correndo, mas estou vendo tudo o que foi explicado. Para onde estou indo, qual é o caminho. Então, receber essa visão e passar essa visão foi muito desafiador. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui, o Brian está lá, mas ele não para. Nenhum dia. Isso é assimilar a visão. Sim. Isso é maravilhoso quando você consegue entender e quando você entende, aí você começa a trilhar, né? Sim. E aí você vê que está tudo fluindo, né? Porque assim, para um projeto dar certo, muitas pessoas pensam que o líder tem que estar lá dentro. Sim. Como alguns empresários acham, o negócio só funciona comigo. Exatamente. Centralizador. Eu digo que se você pensa assim, se seu negócio só funciona com você, está pensando errado. E vai dar errado. Uma hora essa conta não vai fechar. Então, isso é muito bom. A gente vai fazer aqui só um breve chamado aqui para eu trazer os patrocinadores, os nossos parceiros aqui. Você que quer fazer aí seu aniversário, sua festa, seu casamento, enfim, nós temos aqui o Gelo Baiano, são gelos saborizados, e aí você tem diversos sabores lá, e aí você pode escolher o seu sabor, enfim, vai lá, @gelobaianooff, e aí você manda um direct lá, tem uma equipe pronta para lhe atender, e você pode fazer o seu pedido lá. Enfim, o de maracujá mesmo com as wraps é divino, é maravilhoso. A gente também tem aqui, você que quer dar um tapa no seu visual, você que quer ficar mais bonito, mais bonita, vai lá, ó, Álvaro Castro é o nome, Le Monde Coifé, fica aqui no Cidade Jardim, você vai lá, o atendimento é de primeira, você pode levar sua esposa, sua noiva, sua namorada, você também, mulher, pode levar aí seu namorado, seu noivo, vai lá para dar aquele tapa no visual, porque com certeza vocês vão sair de lá mais belos. Tá? E a gente tem isso aqui. Esse aqui é diferenciado. McDonald's, Burger King, não chega nem no cheiro aqui, porque o nome já diz, no tempero. Então você que quer um hambúrguer,
artesanal. Meu amigo, o nome é esse, No Tempero. Tem um hambúrguer lá de carne de cupim que o negócio é divino, é surreal. Então você pode entrar lá, @No Tempero, você faz seu pedido lá, tem o link direto do iFood e tem também o número deles lá no WhatsApp. E para você que quer ingressar no digital, para você que ainda não sabe como se colocar no digital, em algum lugar da sua tela aí, você vai ver um QR Code. Nós temos uma mentoria chamada Você no Digital. Você que é advogado, psicoterapeuta, médico, pastor, enfim, você de qualquer área, engenheiro, você vai aprender com essa mentoria a como se colocar no digital, a como você fazer a sua conta ter engajamento, como você divulgar o seu produto, como você se divulgar, tá? Então, em algum lugar da tela aí vai ter um QR Code, você pega seu celular, lê esse QR Code, porque com certeza vai te ajudar muito. E eu vou logo te dizer, se você tem vergonha, se você tem medo de botar a cara, eu te digo uma coisa, a cara que você não bota é a vida que você não vive. Então é isso, você tem que ter atitude, tem que ter coragem para poder fazer a diferença. Como ontem, eu estava aqui vendo esse príncipe de Deus pregar, meu amigo, ele trouxe uma palavra, ou seja, Deus chamou a gente para ser diferente. Então não tenha medo de ser diferente. Então grave isso que eu estou te falando, porque se você não pegar, eu pego. A cara que você não bota é a vida que você não vive. Então faça aí a leitura desse QR Code, conheça pelo menos, se dê a oportunidade de conhecer. E vou deixar aqui mais uma dica para você. Ó. Tá vendo isso aqui? Capulana, meu amigo. Hoje eu estou diferente. Capulana, hoje eu estou de capulana. Ó. Estou me sentindo. E é isso aí mesmo, vou me sentir mesmo, porque eu estou bonito. Esse amarelão aqui está me deixando bonito. Então você que quer adquirir uma capulana dessa, que quer ajudar também no projeto, quando terminar o episódio, segura aí, mas não esquece não. Segura aí. Quando terminar o episódio, você vai lá na descrição, vai lá na rede social do pastor, já segue, já aproveita para seguir, Sim. Já deixa lá seu comentário em alguns vídeos que tem lá, porque edifica também a tua vida. E aí você vai lá, manda o direct, mas tem a loja também dele lá. E aí você faz a sua compra lá, porque de capulana você vai ficar diferente. Tô gostando, viu, pastor? Tá top. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo. Sim. Qual foi assim, a maior dificuldade, pastor, que você encontrou assim, com a missão mesmo em Moçambique, né? Para você levar a palavra, para trazer esses jovens? Era política, era mesmo a questão cultural, era mesmo... o que é que acontecia, né? De dificuldade mesmo para trazer esse povo? Eu acredito que a questão estrutural também foi muito complexa, porque quando você vê igrejas debaixo de árvores, você está falando de igreja que as pessoas não têm a dignidade de ir ao banheiro. Quando você está falando de igreja debaixo de árvores, você está falando que quando chove não tem culto. Quando você está falando de igreja debaixo de árvores, você está falando de uma igreja legal, porque o governo não reconhece igreja sem espaço físico. Então, a ausência de estrutura é algo muito triste. Eu queria chamar a consciência de quem nos assiste, porque muitas vezes você pode ver uma igreja que envia recursos para Moçambique com uma igreja paralela, uma igreja com irmã ou uma filha. Só que aqui nós temos uma estrutura gigante, uma estrutura de templos gigantescos o Brasil tem. Cadeiras estofadas, ar-condicionado, tudo bonito. E a igreja lá do outro lado, debaixo das árvores, debaixo da palha, debaixo da lona. Eu não penso que faz sentido, porque o templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. E a dignidade de Deus não diminui de país para país. O Deus digno no Brasil é o mesmo Deus digno no Japão, o mesmo Deus digno na Bolívia, no Paraguai e em África. Então, migrar, nós ainda estamos construindo, mas a ideia foi enfrentar essa cultura de pobreza, de miséria, e fazer algo excelente, algo bonito, algo grande, algo mesmo que represente, que dialogue com a grandeza do nosso Deus e com a grandeza da missão, porque a visão da missão é ganhar o país inteiro. Então, se nós estivermos num lugarzinho bem pequenininho, não faz sentido. Sim. Estamos falando uma coisa e vivendo outra. Então, o desafio de pregar o evangelho para famílias envolvidas no curandeirismo que não aceitam que os filhos se convertam. Então, nós tivemos muita dificuldade nisso, famílias islâmicas, que os filhos aceitaram Jesus, a esposa aceitou Jesus e foi expulso de casa, apanhou, teve níveis de ameaça, de pressão, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sim. Um pai de uma menina que ia se batizar,
ele disse para ela, essa casa aqui é uma casa muçulmana, nós aceitamos outra religião, se você se batizar eu vou te pôr para fora. E ela disse, pai, eu te amo, te entendo, mas o meu coração pertence a Jesus. E eu não consigo dizer não, eu vou me batizar. E no dia de se batizar, ela foi até ele, meio chorosa. Ele olhou para ela e disse, você vai se batizar mesmo? Ela disse, eu vou. Ele falou assim, pois bem, eu só fiz tudo isso para testar se você realmente queria esse Deus que você está dizendo que vai servir ou não. Uau. Já que você quer, vá. Nós vamos continuar tendo você como filho e cuidando de você. Só não converta os outros, mas vá. E ela foi. Oh, glória. E ela foi e mostrou nitidamente que esse enfrentamento existe, que é possível vencê-lo. Mas são desafios próprios do campo missionário. Nós temos base que não tem energia elétrica, temos base que não tem água na região. Caramba. E aí é muito desafiador. É muito desafiador. E nós vivemos na outra ponta. É muito difícil para que uma igreja soberba, uma igreja de Laodiceia, uma igreja com bom tecido, com bom colírio, com ouro, sim, ela se lembre das igrejas, das pessoas que estão padecendo. Como é a questão governamental também, pastor? Tipo, tem isenção de impostos lá ou a igreja tem que contribuir? Como é? A igreja está isenta de impostos em Moçambique, mas ela também não recebe nenhum apoio e nós temos ali uma grande dificuldade em Moçambique, que é o reconhecimento das igrejas. Aqui no Brasil, com 4, 5 pessoas, você faz uma diretoria e reconhece um CNPJ uma igreja. Em Moçambique não. Em Moçambique você precisa de 600 assinaturas com documento vigente de RG, por exemplo, lá é o bilhete de identificação, o BI. Mas muita gente não tem documento. Muita gente não sabe ler e escrever. Sim. Muita gente veio das províncias e não tem acesso aos seus documentos para na capital poder pegar o BI. Então precisa de 600 assinaturas com 600 documentos para iniciar. Jesus iniciou com 12, como é que você inicia com 600? Pois é. Então são dificuldades institucionais para dificultar o processo. É muito complicado. E você falando, né, da história da menina, que ela tem vontade e ela vai mesmo, né? Me fez lembrar uma história de uma pessoa que eu pude conhecer lá em São Paulo. Sim. Ela conheceu o SBT e ela foi trabalhar lá com o Silvio Santos. E ela era adventista. Sim. E aí ela fez a entrevista, fez tudo e aí passou. E aí Silvio Santos falou que queria contratar, mas que tinha que trabalhar os sábados. Sim. E aí ela falou que pela religião dela, ela não podia trabalhar os sábados. E aí foi dispensada. E uma semana depois, o Silvio Santos manda chamar esse rapaz. E eu achei engraçado. E achei muito interessante a forma como ele parou para pensar nisso. Ele chama o rapaz, e aí bota o rapaz na sala com ele para fazer entrevista novamente. E ele diz ao rapaz, esse Deus que você serve, realmente você serve ele de verdade, com todo o seu coração? O rapaz disse sim. Por isso que eu não posso trabalhar os sábados e eu abri mão do emprego, porque eu preciso do emprego. Mas entre servir o meu Deus e estar empregado aqui, tendo que desobedecer aquela ordem, e aí, claro, isso a gente está falando dos adventistas, porque nós não entendemos dessa forma, assim, mas respeitamos também. Sim, respeitamos muito. E aí Silvio Santos fala para ele, você está contratado, porque se você não traiu o Deus que você serve, que você nunca viu, certamente você não vai me trair. Isso é muito forte. E aí eu tirei uma lição. Então é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente entra com convicção e tudo aquilo que a gente primeiro coloca nas mãos do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, é uma plantação que vai gerar uma colheita. Exatamente. Então é isso que eu quero deixar para quem está nos assistindo. Né? Tirando como base e como lição de vida, a sua trajetória, a sua história, porque ela nos inspira. Né? Então isso, tudo que você for entrar, tudo que você for fazer, dedique primeiro ao Senhor, coloque Deus no centro. Mas entre com convicção. Com sabendo quem você é. Você quer ver uma coisa, pastor? A gente estava batendo um papo antes de começar de algumas coisas que a gente aprendeu errado. Você quer ver uma das coisas que as pessoas aprenderam errado? A Bíblia fala sobre isso. Mas as pessoas tendem a orar e dizer assim, eu sou pecador. Porque eu sou falho.
Eu entendo de outra forma. Sim. Nós cometemos pecados, nós cometemos atos falhos. Mas eu falava muito isso, né, no início da minha trajetória. Hoje eu não falo mais. Sim. Porque o que a Bíblia diz é que eu sou imagem e semelhança do Criador. Exatamente. Então, se você fala, tudo que você foca, cresce. Cresce. Tudo que você dedica a sua intenção, cresce. Então, se você está dizendo o tempo todo, orando a Deus, que você é pecador, que você é falho, você vai continuar sendo. Exatamente. Porque você já está dizendo que você é. Você está se decretando. Exatamente. Né? Você está dando um decreto. Eu Sim. sou pecador, meu Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Não, a gente tem que entender que temos atos falhos. Sim. Né? Então isso eu troquei. E aí é o que a gente estava falando, né? Sobre a gente aprender errado. Sim. E eu queria que você falasse um pouco para a gente desse curso que você já desenvolveu, para quem está nos assistindo entender um pouco mais sobre isso. Nós estamos trabalhando com ativados, ativando a missão da minha vida, e dentro do ativados nós temos um neologismo chamado MEA. MEA me ensinaram assim. É as siglas iniciais, entre as iniciais da frase me ensinaram assim. E muitas coisas que faz com que uma pessoa, Habib, fique totalmente paralisada na sua vida é o não entendimento de que Deus tem uma missão para cada um de nós. Sim. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus não chamou ninguém para ver os outros fazerem. Deus não chamou ninguém para assistir os outros atuarem. Deus não chamou ninguém para simplesmente ficar sentado numa igreja. Deus não chamou ninguém para plateia. Deus, se te fez nascer, se te trouxe ao mundo, Ele te trouxe com um projeto, Ele te trouxe com um propósito, Ele te trouxe com uma obra específica. E para que você ative a missão na sua vida, é necessário que você desconstrua o MEA. E o MEA isso não é para você. Você não tem capacidade para isso. Aqui ninguém nunca fez. Ninguém nunca cresceu, ninguém nunca foi tão longe, ninguém nunca fez isso, mulheres não podem isso, jovens não podem aquilo, você é muito novo para isso, depois você é muito velho para isso. Você só quer aparecer, porque nós não podemos ter ambição, sim, porque nós não podemos crescer, porque Jesus era pobre, nós temos que ser pobre, todo mundo é pobre, enquanto na verdade são coisas que nos ensinam de maneira direta ou indireta, que fazem com que você fique eclipsado, você fique paralisado. E já estamos no final de 2025. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar para dentro de si, entender que se fosse para não sonhar, Deus não teria te permitido dormir. Exatamente. Se fosse para não sonhar, se fosse para não acontecer, Deus não teria te dado promessas. Deus não teria usado pessoas para falar com você. Deus não teria se movido a seu favor. Deus não teria nem te resgatado. Não teria te preservado. Olha quanta gente pereceu. E Deus foi ao seu encontro, te livrou, te guardou. Isso não foi à toa. Verdade. Há um propósito nisso. Há algo grande. Sabe que tem muita gente depressiva nas igrejas? Sabe que tem muita gente se cortando? Sabe que tem muita gente morrendo, se suicidando? É porque não descobriram a missão da sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer com você. Que não é só pregar, que não é só cantar. E que nem é só dentro das quatro paredes da igreja. Sim. A sua função pode ser a sua missão. Aquilo que você tem habilidade para fazer pode ser sua missão. Pode ser aquilo que Deus tem para você. É o cuidado com o corpo, cuidado com mulheres, com homens, com jovens. É o sacerdócio da advocacia, de outras áreas, como medicina. É o cozinhar. Sim. Deus tem algo com você. É o costurar, é o escrever. Sim. Seja o que Deus tiver com você, seja o que quer que Deus tenha com você. Se você não ativa isso, se você não se dedica a isso, se você não se move em torno disso, você está vivendo em vão. Verdade. E a vida vazia, que é uma coisa mais deprimente do que uma vida vazia, do que uma vida sem propósito, do que uma vida em que você está vivendo ou talvez preso a coisas que não é a sua vocação. Perfeito. É muito difícil, é raro encontrar uma pessoa que esteja fazendo aquilo que ama fazer. Quem estiver me assistindo agora, que esteja fazendo aquilo que você ama fazer, isso. Alegra a sua alma, você está à frente de milhões de pessoas. Então são pessoas que estão presas, ou fazendo porque tem que sobreviver, ou fazendo porque tem que fazer, ou fazendo por qualquer outra motivação. Mas quando você encontra a missão na sua vida e você a desenvolve para a glória de Deus, deixa de ser trabalho. Verdade. Cansa como um trabalho. Sim. Te preocupa, te estressa, estamos no mundo. Éden passou, o paraíso não chegou, nós estamos na terra. Mas o nível de
prazer, o nível de satisfação de saber que você está na onde Deus queria que você estivesse. É diferente. De saber que até as lutas estão cooperando para o seu bem. Porque te batem aqui, te batem ali, você sofre esse nível de pressão, sofre aquele nível de pressão, e você volta para casa, você se derrama, e Deus começa a te dar estratégia. E você começa a pensar. E aí você começa a pensar que você saiu mais forte do que quando você entrou. É entender que até a topada que você toma achando que vai cair é porque está lhe empurrando para frente. Você fala, se você não tivesse passado por aquele nível de provação, você não teria esse nível de imunidade e de maturidade. Perfeito. Por aquele nível de provação, aquele nível de humilhação que te deu gás, que te moveu. Eu gosto muito de pensar naquele aparelho que os médicos usam para dar o choque. Ah, sim. Em quem? Desfibrilador. Então a pessoa tá lá morrendo assim. Aí o médico não disse, calma, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, já estamos... Não, ele chega ali com um choque, puff, puff, essa pressão que Deus permite que aconteça na nossa vida. E pode ser que eu esteja falando para alguém que é só depois dessa pressão, só depois desse choque, perfeito, que você vai entender que Deus te escolheu, te vocacionou desde o ventre da tua mãe para uma obra específica. Perfeito. Linda, bela, dentro e fora das quatro paredes da igreja. Perfeito. Eu entendi isso, e quando eu entendi isso, todas essas dificuldades que eu enfrentei na missão me fizeram passar. O nosso curso fala sobre isso, fala sobre gestão em missão. Que bacana. Fala sobre família em missão. Nós já passamos por muita coisa aqui agora. Fala sobre preparação em missão. Então, quanto mais preparado eu estou, maior sucesso eu tenho. Então, nós às vezes estamos muito afoitos, queremos fazer, mas não nos preparamos antes. Então, os idiomas, a cultura, as áreas de atuação, o aprendizado em si, a especialização de você saber fazer, ser bom naquilo, se dedicar àquilo, e a missão. O MEA, né, que é a desconstrução aí de todo esse movimento que a gente aprendeu, religiosamente falando. Eu acabei de pregar agora, olha que palavra linda, Habib, que coisa linda. A mulher de fluxo de sangue, dentro do contexto religioso, recebia alguns caminhos que ela podia fazer para sair da doença. O Talmud, os rabinos, 11 ou 12 mecanismos. Não conseguiu, se isola. Não conseguiu, morre. Não conseguiu, tá fora. Mas ela se levanta sozinha. É forte demais. E diz, eu vou tocar na veste dele, e se eu tão somente tocar, eu serei curado. Então, às vezes, nós estamos no MEA, envolvidos em tradições religiosas. E o que eu acho mais incrível dessa passagem, pastor, é que ela fala, eu só preciso tocar nas vestes. Sim. Ela não fala que quer tocar com ele, ela não fala que quer conversar com ele. É só tocar. Ela tem uma decisão e uma atitude. E a gente sabe que decisão muda destino. Sim. E quantas pessoas estão em casa, estão ali achando que é o fim, que não tem o que fazer. Que é o fim, que parou. E eu quero ajudar alguém hoje. Talvez a instituição religiosa diga para você acabou. Mas a instituição religiosa, ela é um grupo de pessoas resgatadas. Sim. É um grupo de pessoas perdoadas. É um grupo de pessoas que não estão ali como deuses. Sim. Que vão dizer se você pode ou não viver. Mas estão ali representando Deus para comunicar vida. Boas novas, né? Más notícias. Né? Perfeito. Então, pode ser que você esteja decretado, decretada acerca da missão da sua vida, acerca do que você sonha em fazer, acerca daquilo que você sabe fazer, acerca das suas dificuldades, até mesmo dos seus fracassos. Se você entender que atrás de cada fracasso tem um professor, e se você voltar lá onde você caiu e se levantar, você está apto e com autoridade, inclusive para ajudar pessoas que passaram pela mesma situação. Verdade, verdade. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que hoje eu não perco. Sim. Ou eu ganho ou eu aprendo. Isso é. Porque quando você perde, você não perdeu, você aprendeu. Não existe uma desgraça perfeita. Exato. Se você aprendeu alguma coisa com ela. Então, se você aprendeu como não errar,
como não fazer, que é o currículo negativo. Existem pessoas que passam pela nossa vida que nos ensinam como não ser amigo, como não ser um profissional, como não ser um irmão, como não ser uma esposa, como não ser um marido. Você vai aprender com essa pessoa negativamente no currículo, difícil de aprender, mas você aprende. Como não agir daquela forma, como fazer diferente, como ser leal, como ser íntegro, como ser honesto, como ser excelente. Então, os problemas que vêm para nos destruir podem revelar grandes coisas. São a quebra do rótulo, né? Sim, dos paradigmas, dos padrões. Uma água toda seladinha, bonitinha, não mata a sede de ninguém. Mas quando você quebra o rótulo, cosqueia, muitas vezes quebra literalmente aquela tampa, você então está apto para se dessedentar. Verdade. Para se dessedentar. Isso é maravilhoso. E quem quer fazer esse curso já está disponível. Quem quer fazer esse curso pode entrar na nossa página no Instagram. Tá, nós estamos fazendo um trabalho duplo, que é o trabalho das imersões, e nós temos algumas datas para esse ano, elas vão estar no Instagram também, e nós estamos no curso online. Então você pode entrar ali, vai ter o link que vai te levar até a plataforma do Hotmail, do Hotmart, e você vai fazer lá o seu curso, e vai ser algo tremendo, porque você vai estar se dedicando um pequeno tempo por dia para poder aprender, e o aprendizado vai quebrar as portas dessa gaiola e vão te dar liberdade para voar alto onde Deus quer te levar. Que maravilha. Então aí, eu digo sempre assim, qual é o papel do mentor? Porque as pessoas falam, para que eu preciso de um mentor, né? Eu digo, cara, o mentor é um encurtador de caminho. Sim. Ele já quebrou a cara, ele já teve decepções, ele já passou por várias coisas que, se você tiver um mentor, certamente você não vai passar pelas mesmas dores. Sim. Porque você já tem alguém que já passou por aquilo e vai te dizer, filhão, por aqui não é por aqui. Aqui eu já passei, você não precisa passar. Ou seja, se você tem um mentor, se você tem alguém para te direcionar, meu amigo, você vai fazer uma gestão de tempo, porque você vai encurtar o seu caminho e você vai chegar mais fácil e mais rápido ao seu objetivo. Significa que não vai ter lutas, que não vai ter entraves? Vai sim, tá? Porque aqui não é pra gente, né? Sim. Mas com certeza você vai ter mais segurança, você vai ter mais sabedoria, você vai saber o caminho correto a você trilhar, porque esse é o papel do mentor. Sim. E se eu fosse você, eu não ficava de fora disso. Vai lá, como eu falei. No final, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Vai lá, segue o Instagram do pastor e aí você pode tirar sua dúvida lá, clica no link e vai lá e entra nesse curso, porque com certeza vai mudar a tua vida. Abençoa a sua vida. Pastor, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu queria que você, não sei se você pode, né, compartilhar com a gente algo que mais te marcou lá na sua missão, alguma história, alguma coisa que assim que mais te surpreendeu. O que mais me marcou na missão, tem muita coisa que me marcou na missão. Sim. Muitas coisas. Nós temos o Júlio, que foi um bebê que nasceu na nossa base. O Júlio veio com a mãe dele, sem a gente saber que ela estava grávida, ela também não sabia. Ela com 12 anos de idade. Saída de uma rede de prostituição de meninas. E ela vem grávida e numa situação de vulnerabilidade, entra na nossa base. E quando ela entra na base, ela então descobre que está grávida. E aquele bebê nasce ali dentro da nossa instituição. Vê aquele bebê crescendo, ele está lá ainda hoje. Vê aquele bebê crescendo, vê Deus cuidando dele em tudo, roupa, comida. Vê ela para aquela criança ter nascido numa condição de total vulnerabilidade. Mas ela cresceu numa chácara, com piscina, com quadro de esporte, com comida, com segurança, com cuidadora. Mas uma coisa que me marcou e que eu quero encorajar alguém é quando Deus virou a chave na minha vida e deu crescimento à missão. Eu comecei, as pessoas diziam, vai fazer o quê em Moçambique? Vai morrer em Moçambique, vai pegar malária, vai pegar AIDS, vai se acabar, está se destruindo. E eu comecei num ambiente de muita pobreza, de muita vulnerabilidade. E aí? O barulho. A gente segue. Eu cresci, eu comecei a fazer o projeto num ambiente de muita vulnerabilidade, num ambiente de muita mesmo. Houve momentos, Habib, que eu achei que nem Deus estava comigo.
Meu Deus. Porque as portas fecharam, Imagina. não vinha de lugar nenhum. E vários questionamentos. E aí eu questionei a Deus e Deus me respondia a cada questionamento. Estou com você, vai em frente. E quando Deus resolveu virar, quando a chave virou, eu me lembro do texto que diz: propondo tu alguma coisa, algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Então, a ficha caiu quando nós inauguramos a base do Juba. Quando eu cheguei na cidade de Azusa, que eu vi as crianças, a maioria delas não tem chuveiro em casa, tomam banho de bacia. Quando eu vi aquela base aberta e aquelas crianças entrando na piscina, aquele povo, as pessoas no esporte, várias ilhas, gente no esporte, palestra para mulheres, acolhimento, gente na igreja, que eu vi aquele negócio grande, Palmeira, Romã, Limoeiro, Laranjeira. Quando eu vi aquele negócio, eu entendi que aquilo que era pequeno, que ninguém dava nada, cresceu. Então, me marca muito quando eu vejo o tamanho da missão. Nós começamos sem nada. Nós começamos só com uma palavra de Deus. Mas era tudo que nós precisávamos. E talvez eu esteja encorajando alguém que está me assistindo hoje, que talvez a única coisa que você tem é um sonho, a única coisa que você tem é um plano, a única coisa que você tem é um ensejo. Você não tem nada assinado, você não tem parcerias, você não tem patrocinadores, você não tem nem muita clareza de como fazer. Mas se você tiver fé no Deus poderoso, se você pôr o seu coração, a Bíblia diz em Ageu: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Tem que pôr o coração, tem que pôr a alma. Se não tiver alma, não tiver coração, não vai. Deus é poderoso para te fazer crescer. Nós ainda queremos chegar muito longe. Verdade. Meu desejo é tocar muitas vidas. Meu desejo é tocar mais pessoas. Às vezes eu perco o sono perguntando para Deus como eu faço para tocar mais pessoas. Como é que a gente faz para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas estudem, para que mais pessoas conheçam a Deus? Como é que eu faço? Por onde vai? Qual é o caminho? Eu sei que Deus tem muita coisa grande para fazer, mas aonde nós já chegamos? Usar as frases de Martin Luther King Jr. Sim. Eu não sou quem eu queria ser, não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus já não sou mais quem eu era. Então nós queremos chegar em lugares muito grandes, nós devemos chegar, porque nós devemos alcançar a excelência. Mas as coisas que Deus já fez por nós até hoje, participar da formatura de alguém, ver alguém pegar o diploma, ver alguém pegar o canudo, através do projeto, ver pessoas que estavam desempregadas, vulneráveis, sem saber o que fazer da vida, e Deus lhes direcionar. Ver pessoas que caíram endemoniadas na igreja, aceitaram a Jesus e hoje liderarem trabalhos. Sim. Ver pessoas que não acreditavam nesse texto de Deus, entrar na teologia, ensinar e ver as pessoas servirem. É algo contra os quais não existe argumento. Contra fatos não tem argumento. Perfeito. Não tem como dizer que não é verdade, não tem como dizer que é fake, não tem como dizer que Deus não fez. Não fez. É só olhar. Os resultados estão ali. Perfeito, pastor. Então encoraje o seu coração, levante-se. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não interessa a sua idade, não interessa o que você já passou. Ontem eles dão uma palavra bonita, né? Pois você chegou no fim do poço, glória a Deus, não tem mais para onde descer. Sim. Agora é só subir. É só subir. Ainda dá tempo para viver coisas maravilhosas. Sim. Deus tem um plano na sua vida. Amém, ô glória. E uma coisa, né? Quando você fala em fundo do poço, a gente está chegando, estamos passando agora pelo último trimestre do ano. Sim. Ainda dá tempo, o ano não acabou, você ainda tem oportunidade. Sim. E outra coisa, pastor, fundo do poço, se você cavar, ele brota água. É isso mesmo. E água limpa e cristalina. E essa água que brota vai lhe fazer submergir. Em nome de Jesus. Vai lhe fazer submergir. Sim. É no poço, eu sou do interior da Bahia, Sim. E lá antigamente a gente fazia muito poço artesiano. Sim. E quanto mais cavava, mais brotava água. E água limpa e pura. E essa água que vai fazer submergir. Então o ano não acabou, tá? E uma coisa, para a gente finalizar aqui, eu quero te dizer uma coisa. Hoje a gente atravessou aqui uma adversidade, né? Porque eu não sei o que é que está acontecendo aqui próximo do estacionamento, mas a gente está tendo alguns barulhos aqui, eu acho que você ouviu. Mas isso é aquilo, é você se manter firme e você fazer o que precisa ser feito. Sim. Porque as adversidades, eu poderia parar aqui, mas eu quis deixar continuar justamente para te trazer essa mensagem. Porque as adversidades elas vão acontecer. Sim. E nem sempre você pode dominar. Eu peço desculpa, pastor, porque diversas vezes eu estava mandando mensagem aqui para
os nossos colegas, estava mandando para minha esposa aqui também, para ela ver o que estava acontecendo aqui e falar com o pessoal lá da recepção. Então por isso que eu estava aqui no celular. Sim. Porque tem coisas que a gente não controla. Agora eu estou falando, voltou de novo o barulho. Sim. Mas é assim na minha e na sua vida. Tem coisas que você não vai controlar, mas é você que precisa se controlar e você precisa saber qual é a decisão que você vai tomar. A decisão que eu tomei foi de aproveitar e extrair tudo que esse príncipe de Deus tinha para nos trazer aqui, porque nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. Ele está sempre viajando e para encaixar essa agenda, né, foi algo divino, foi algo de Deus. Então é isso, né? Aprenda a lidar com as adversidades da sua vida, tá bom? Pastor, para a gente encerrar, toda vez que eu trago um convidado, eu peço para o convidado, no final, eu gosto de pegar assim de surpresa. Tem gente que fala, mas rapaz, é porque vem de dentro realmente. Sim. Como Jung ele diz, né, que quem olha para fora sonha. Sim. E quem olha para dentro desperta. Sim. Então eu gosto de fazer isso mesmo. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, que vier do teu coração. Essa câmera é toda tua, para que o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, possa se conectar com a tua mensagem aí. Fique à vontade. Eu queria te falar algo que está no meu coração, que eu tenho pensado esses dias, um texto de Ezequiel, quando Deus fala sobre o nascimento de Jerusalém. Olha aí. E quando Ezequiel passa por essa visão, ele está vendo uma criança, um aborto vivo. Ele está vendo uma criança jogada em campo aberto. Ela acabou de nascer, foi um parto prematuro. Ela não foi lavada com água, não foi cortado o cordão umbilical. Ela ainda está suja do sangue e daqueles líquidos. Ela não foi untada com sal, que era uma prática da época para fortalecer a pele e tirar as bactérias. Ela está envolta no sangue, ela está jogada em campo aberto, ela está pronta para morrer. Mas Deus passa por ela na visão de Ezequiel e diz para essa criança: ainda que estejas envolvida no teu sangue, ainda que estejas no chão em campo aberto, eu te ordeno que viva. E a Bíblia diz que a menina cresceu e se tornou uma rainha. Então, eu quero dizer para você que não importa como as coisas nasçam, não dava tempo de, quando Deus fala, não dava tempo de lavar com água, não dava tempo de cortar o cordão umbilical, não dava tempo de envolver em faixas, não dava tempo de untar com sal, não dava tempo de fazer nada. Mas deu tempo dele dar uma palavra. E a palavra foi viva. E eu queria dizer ao coração de alguém, seja o nível de desafio que você esteja vivendo na sua vida hoje, em alguma área específica, em que aquilo que Deus fez nascer em você esteja decretada a morte, Ele te ordena que viva. Ainda que você esteja numa situação em que você não saiba como fazer para dar prosseguimento à vida daquilo que Deus tem te entregado. É uma ordem de Deus. E a palavra dele tem poder. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Quem te viu em campo aberto vai te ver em lugares altos. Em nome de Jesus. Ô, glória. Bom, com essa palavra, hoje a gente vai encerrar de uma forma diferente. Eu quero que você fique com as imagens novamente dessa missão, dessa obra maravilhosa que é o Azuzas e o Amaf, né? Então fique aí com as imagens e, se você sentir no seu coração, contribua para essa obra. Então é isso, você viu aí as imagens, elas falam por si, então contribua para essa obra, mantenha essa obra de pé, porque ela precisa de nós,
porque o pastor sozinho não consegue fazer. Ela precisa de pessoas. Então deixa Deus tocar no seu coração e contribua para essa obra. Aproveita agora que está finalizando, já vai lá, clica aí na descrição, segue o pastorzão aí, vai lá e pega a sua capulana, porque o negócio é diferente, meu amigo. Aproveita, como eu disse, estamos no último trimestre do ano, o ano não acabou, as oportunidades ainda estão aí. Que curso maravilhoso, né? Alguém que tem uma trajetória para te dizer, não vai por aqui, vai por ali, ou seja, vai te dar mais assertividade nas tuas escolhas. Decisão muda destino. E para você que ficou até aqui, deixa seu like, compartilha esse episódio que está rico de conhecimento. A gente pôde conhecer um pouco mais de outra cultura, do pessoal lá de Moçambique. Então, compartilha esse episódio que vai edificar outras vidas. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que nós tivermos episódios novos, você seja notificado. Meu muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Que Deus te abençoe e te guarde, e te aguardo no próximo episódio.